irmão, bom dia. Hoje eu vou ler Colossenses de 1 a 4 e Salmo 77. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até você por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz para que o seu sangue derramado na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para que apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles aqui Deus dá a conhecer entre os gentios a glória e riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço para que eles sejam fortalecidos em seus corações, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes da autoridade e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade no coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveita ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro, fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que eles fortaleçam os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão,
que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em orações, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, um médico amado, e demais enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Nifa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também sejam lidas na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Salmo 77. Clama a Deus por socorro. Clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos, sem cessar a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Pausa. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei dos teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Senhor, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgatastes o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e te contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Amém, Gabi. Obrigada, querida. Glória a Deus. Queridos, lemos mais um livro hoje, finalizamos mais um livro, o livro de Colossenses, estamos avançando até o nosso propósito final aí de ler toda a Bíblia, né, até o final do ano. Maravilhoso demais, uma porção mais rica que a outra a cada manhã, né?
E hoje nós vamos falar aqui sobre uns pontos que Paulo traz em Colossenses. O livro é maravilhoso, muito rico. Amo muito a parte do capítulo 1, em que ele traz a supremacia do Messias, acho extraordinário. E quero destacar um texto aqui, que muitas vezes ele é interpretado erroneamente, né? Que é Colossenses 2, 16, 17. Paulo ele vai dizer assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, dos Shabat, né? Os Shabat no plural em hebraico é Shabbatot. E aí ele vai dizer que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é do Messias. Esse versículo aqui, ele é frequentemente mal interpretado, né? Como se Paulo tivesse abolindo as práticas das festas, do Shabat, mas na verdade aqui ele está reorientando o seu significado, né? Porque aqui as festas bíblicas, os Shabat, a questão das leis alimentares, elas não são descartadas, mas Paulo vai dizer assim, elas são como sombras ou como ensaios, elas apontam para uma realidade espiritual mais profunda que encontram o seu cumprimento no Messias, porque ele fala, o corpo é do Messias. Essas coisas são sombras daquilo que está por vir. O corpo é do Messias, né? Então, é interessante a gente entender o contexto que Paulo está falando isso. Por quê? Aqui a igreja ela estava começando a crescer, ela estava no início. E aqui tinha muitos judeus que tinham, né, conhecido o Messias, eram judeus messiânicos, amavam Yeshua, e também tinham gentios que eram de outros povos, né, que tinham práticas pagãs, né? Então, era uma comunidade muito diversificada. Tinha ali os gentios que eram convertidos, e eles tinham várias influências religiosas, né? Várias filosofias, e tinha ali práticas que misturavam, entende? Judaísmo com filosofias pagãs, com o gnosticismo. Então, era uma salada, né? Então, havia essa tensão ali entre os judeus messiânicos. O que é o judeu messiânico? O judeu que crê em Yeshua como seu Messias. Então, toda vez que você ouvir falar essa palavra, judeu messiânico é um judeu que crê em Yeshua como seu Messias. Quando você ouve falar judeu ortodoxo, o ortodoxo, ele não crê em Yeshua, ele ainda está aguardando o Messias, certo? Então, aqui tinha, né, essa tensão entre os judeus messiânicos, que criam em Yeshua, e eles observavam as práticas da palavra, eles cumpriam ali o Shabat, celebravam as festas, as questões alimentares, né? E tinham os gentios convertidos, que eles não tinham esse histórico, eles vinham ali de uma cultura. E aí, o que aconteceu? Quando eles se converteram, eles começaram a adotar essas práticas de celebrar o Shabat, de celebrar as festas. E aí você pensa, né? Um romano, por exemplo, convertido, celebrando o Shabat, ou um grego celebrando o Shabat. E aí as pessoas que estavam ali ao redor chegavam e falavam assim: ué, agora você virou judeu? Você virou judeu que você está celebrando aí o Shabat? Que negócio é esse de Shabat? Que negócio é esse de festa? Agora você é judeu, né? Então, essas pessoas que eram convertidos, gentios, né, que se converteram ali, que estavam ouvindo a palavra e começaram a praticar, né,
ali aquilo que a palavra trazia, eles começaram a ser julgados pelos outros. Então, Paulo vai dizer assim, ó, ninguém vos julgue, ninguém condene vocês, né? Por vocês estarem observando essas práticas, certo? Ele está dizendo aqui, ninguém vai julgar vocês. Tinham aqueles ali que optaram por fazer a alimentação bíblica, né, que é a alimentação kasher, né? Então, ele está aqui trazendo, ó, ninguém julgue você. Se você tomou essa decisão, que você quer fazer alimentação bíblica, que ninguém te condene por isso, que ninguém te julgue por isso, entende? Então, ele trazia aqui de uma forma que as leis alimentares ali, né, elas não deveriam ser impostas aos gentios, mas também elas não deveriam ser julgadas por aqueles que queriam fazer, entende? Aqueles que queriam fazer, ele falava, ó, ninguém vos julgue, se vocês querem fazer, que façam, o entendimento daquilo que vocês estão fazendo, certo? Então, o mais interessante aqui desse texto é que ele fala que esses pontos que ele traz, né, do Shabat, das festas, ele fala assim, ó, são sombras das coisas que estão por vir, são sombras das coisas vindouras. Então, quando ele fala a palavra sombra, ela não tem uma conotação negativa, mas ela traz aqui, ela indica uma presença de algo real. Por exemplo, quando você chega num lugar, né, e a sua sombra, ela vai à frente ali, o que ela está indicando, né? Que você está chegando. Então, a sua sombra, ela está apontando para um corpo real, físico, que está se movendo. Entende? É muito simples. Então, Paulo, ele ilustra isso de uma forma muito brilhante. Muitas vezes as pessoas interpretam isso de forma negativa para tentar abolir aquilo que não foi abolido. Inclusive, o próprio Yeshua falou que ele não veio para abolir a lei. As pessoas não entendem, muitas vezes, o Shabat, que o Shabat é um presente do Senhor. Não entende que as festas são memoriais, mas também são marcos proféticos poderosíssimos de coisas que já se cumpriram e de coisas que ainda vão se cumprir, né? As festas e os Shabats, inclusive, são para os gentios. Isaías fala claramente, o Senhor fala em Isaías que aqueles gentios que escolherem celebrarem os seus Shabats, as suas festas, terão um nome melhor do que o dos filhos. É isso que ele fala, né? Então, ele não obriga, ele nos dá a oportunidade, fala que aqueles que quiserem terão um nome melhor que os filhos. Quando a gente chegar lá em Isaías, eu vou abordar bem esse texto aí, para vocês compreenderem. Está em Isaías 56, se eu não me engano, se você quiser dar uma olhada lá depois, certo? Então, quando a gente fala de sombra das coisas vindouras, a sombra ela aponta para algo real, e ele ainda fala assim, ó, isso são sombras das coisas que virão, mas o corpo, quem é o corpo? O corpo é do Messias. Então, todas essas coisas apontam para o Messias, e isso se cumprirá nele. E Yeshua é o Senhor do Shabat, ele é o Senhor do Shabat. Todas as festas bíblicas, elas estão relacionadas com Yeshua. Todas as festas bíblicas. Todas, absolutamente todas. Então, não é coisa só de judeu, né? E aqui, aqueles gentios que estavam se convertendo, eles estavam celebrando, eles queriam tudo, entendeu? Eu quero esse Deus, eu quero tudo que ele tem. E se eles celebram, se tem algo de Deus na celebração do Shabat, das festas, né? Da questão da alimentação, eu quero tudo. E aí ele vai falar, ó, ninguém julgue vocês por isso. Não se preocupem com julgamento, né? Então, é muito interessante a gente entender esse texto aqui de Paulo. Eu amo esse texto aqui, porque ele traz essa clareza, né, sobre a gente entender um pouco mais
dos segredos que Deus deu ao seu povo e que está à nossa disposição para que a gente também adote, celebre, mas com entendimento. Outros dois textos que eu gostaria de destacar essa manhã, que é maravilhoso também, Colossenses 3,14 vai dizer assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom, que procede do Messias, seja quem tome as decisões de seu coração. Olha que profundo esse texto. Que a Shalom, a paz, né? É uma paz. O que é Shalom? Shalom não é só ausência de conflito, mas Shalom representa completude, bem-estar, harmonia, prosperidade em todas as dimensões da vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, que a Shalom, que procede do Messias, seja quem tome as decisões do seu coração. Meu Deus, gente. Porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso, ou seja, que não tem divisão, o corpo indiviso do Messias. Meu Deus. E ele continua: e sejam agradecidos que a palavra do Messias viva em vocês, e com toda a riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Que texto poderoso. Olha como ele nos instrui de uma forma tão rica a nos revestir do amor, né? Aqui é literalmente uma das virtudes, das várias virtudes dos crentes, dos filhos de Deus, é se vestir com roupas novas, né? Com roupas de compaixão, de bondade, de humildade. E ele coloca aqui o amor como aquela que cobre todas as outras, né? Que é a maior de todas. E é interessante que, nesse contexto, ele usa essa palavra revestir-se, porque na cultura hebraica ali, é muito comum eles usarem o talit. Não sei se vocês conhecem, mas o talit é um manto de oração. Provavelmente vocês já viram, né? Então é basicamente isso, é você se vestir desse amor ali como um talit, né? Então, o talit, ele representa ali os mandamentos do Senhor, a palavra dele, né? Então, nós devemos estar completamente envolvidos por esse amor divino, pela sua palavra, né? É muito rico, muito poderoso. E o texto, quando ele fala assim, ó, e que a paz, que essa paz, a paz do Messias, tome as decisões do seu coração. Há outras traduções que vai dizer assim, que a paz do Messias domine, né? É algo muito, muito tremendo, porque é realmente você permitir que essa paz, essa shalom do Senhor, né, que ela venha tomar as decisões no nosso coração, que a gente não tome decisões baseadas nas nossas emoções feridas, conturbadas, muitas vezes, né, um coração enganoso que vai nos fazer tomar decisões erradas, que vai nos ferir, mas que as nossas decisões elas sejam direcionadas, conduzidas por essa shalom, por essa paz. Olha como traz uma clareza, né? De uma forma, quando você está em paz, você tem realmente ali uma assertividade nas suas decisões, mas é uma paz do Messias, é a shalom do Messias, né? E ele fala, porque vocês foram chamados para um corpo indiviso, que é individido, né, de Cristo. Então, que a shalom do Messias, ela seja o árbitro, ou o juiz que toma as decisões finais no nosso coração. Gente, que tremendo esse texto. Isso aqui é maravilhoso demais. É maravilhoso demais a gente entender a profundidade disso. É muito rico, muito rico, muito rico. E, por último,
Tudo o que fizeres, fazei de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão e a herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. É a Ele em que nós servimos. Então, absolutamente tudo que nós fazemos, tudo, queridos, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, faça sabendo que você está fazendo ao Rei do Universo. Nós, diante dele, somos nus. No reino do Espírito, nós somos nus, completamente nus. Toda a intenção do nosso coração, todo o nosso pensamento está diante dele. Quando você fizer algo, faça de todo o seu coração para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, né? Porque o Senhor fala que Ele mesmo irá nos recompensar. Nós teremos um galardão, teremos uma recompensa, né? Embora a gente não deva servir a Deus por recompensa, né? A gente sabe na palavra que as bênçãos, elas vêm independentemente, né? O Senhor, ele tem prazer de nos abençoar, mas faça com o coração e a sua motivação correta. Faça com amor, com gratidão. Coloque o Senhor como uma prioridade suprema na sua vida, né? Colocar Ele em primeiro lugar, servir Ele com toda a gratidão, que a gratidão seja um estilo de vida, você, né? Que seja essencial na sua vida, você ser grato e fazer com alegria aquilo que você faz para o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te cobrir com seu amor. E lembre-se disso, que a Shalom do Eterno, que a Shalom do Pai, seja aquela que toma as decisões na sua vida. Amém? Forte demais isso. Forte demais. Anota aí, anota na sua geladeira, anota aí no seu quarto, no seu espelho. Colossenses 3, 14 e 15, que a Shalom que procede do Messias seja quem tome as decisões do seu coração. Uau! Shalom, shalom, queridos. Bom dia, até amanhã.